Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre forma normal conjuntiva. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é uma forma normal? Quando a gente lida com objetos matemáticos como fórmulas ou equações, certo? Uma forma normal ou forma canônica é definida como a representação mais simples daquele objeto, tá? Então, no caso específico, a gente está falando de fórmulas em lógica proposicional. E uma forma normal conjuntiva é um determinado formato em que, quando a gente transforma a fórmula para aquele formato, ela vai estar no formato mais simples possível para ela, tá? E que vai ser equivalente à forma original. Então, como é isso de forma normal conjuntiva? A forma normal conjuntiva nada mais é do que uma grande conjunção de pequenas disjunções. Então, o que é a conjunção? A conjunção são os meus is. E as disjunções, tá aqui, conjunção. E os os são as disjunções. Certo? Então, uma fórmula está na CNF, que é a forma normal conjuntiva, se ela for alguma coisa desse tipo aqui, tá? Em que cada fórmula dessa é algo como P, U, Q, U, não P, U, R, alguma coisa desse tipo, certo? Cada fizinho desse é uma coisa assim. Beleza? Exemplos. Aqui é um exemplo. Não Q ou P ou R, I. Não P ou R, I, Q. Note, aqui nós temos uma disjunção, aqui nós temos uma disjunção, isso aqui pode não parecer, mas também é uma disjunção, e tudo isso é uma grande conjunção. Isso aqui também, P ou Q, também é um exemplo, tá? Só que no caso eu só tenho uma subfórmulazinha φ. Para que serve a CNF? Bom, pode não parecer óbvio em um primeiro momento, mas a CNF é essencialmente uma forma sintática simples para a gente verificar a validade de uma fórmula em lógica proposicional. Vocês estão lembrados que validade e satisfatibilidade são dois conceitos básicos quando a gente fala de lógica, tá? Então, eu digo que uma fórmula é válida quando todas as interpretações possíveis para aquela fórmula fazem com que ela seja verdadeira. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não importa qual valor que eu atribua às proposições, o resultado é sempre verdade. E quando é que uma fórmula é satisfazível? Quando tem pelo menos uma interpretação, ou seja, pelo menos um conjunto de valores das proposições que é um modelo para aquela fórmula, que faz com que a fórmula seja verdadeira, tá bom? E no caso de usar CNF, quando a fórmula está no formato CNF, é bastante trivial verificar a validade. Eu não preciso construir a tabela verdade. Eu simplesmente olho para a fórmula e digo se é ou não é. Tem uma característicazinha lá que me diz se ela é válida ou não, tá? E que característica é essa? Bom, primeiro, as minhas disjunções, certo? Elas são disjunções de um negócio chamado literal. O que é um literal? O literal é uma proposição ou a negação dessa proposição, certo? E eu sei que cada disjunção dessa, ou seja, lembra que eu tenho φ0 e φ1 e φn, onde cada φ é uma disjunção de literais, tá? Eu sei que uma disjunção de literal dessa, ela vai ser válida se somente se eu tiver um par de literais complementares. O que é um literal complementar? É alguma coisa do tipo P ou não P, tá? Desculpa aqui. Não P.
P e não P, eles são complementares, um é a negação do outro. Então, se na minha disjunção eu tiver um par desse tipo aqui, eu sei que essa disjunção necessariamente é verdadeira, porque P ou é verdadeiro ou é falso, tá? Então, para minha fórmula CNF toda ser verdadeira, cada subfórmula dessa, cada disjunção dessa, certo? Tem que ter um par de literal complementar. Se isso acontecer, aliás, não só isso, a fórmula vai ser verdadeira, se vai ser válida, se e somente se cada disjunção tiver um par de literal complementar, tá? Então, exemplo, essa fórmula, ela é válida ou não? Bom, primeiro, ela está no formato CNF? Sim, ela está no formato CNF. Então, se a gente desmembrar aqui, a gente vai ver que eu tenho isso e tenho isso, certo? São 3 disjunções. Agora, cada uma dessas disjunções é válida ou não, tá? Nessa primeira disjunção, eu tenho par literal complementar? Não, não tenho. Certo? Eu já sei que essa fórmula ela não é válida, tá bom? Eu não preciso mais olhar os outros, porque eu preciso, para ela ser válida, eu preciso que todas as disjunções ela tenha o par literal complementar. E eu já sei que a primeira não tem. Então não preciso olhar, mas se eu olhar, né, não custa nada, aqui também não tem e aqui também não tem. Então essa fórmula ela não é válida. O que significa que tem pelo menos um modelo, tem pelo menos uma interpretação, tá aqui modelo, mas não é modelo, é interpretação, vou até escrever aqui, certo? Tem que corrigir isso depois, certo? Tem pelo menos uma interpretação que faz com que essa fórmula seja falsa, tá? Tá, mas no mundo real, tá? A gente nem sempre pega as fórmulas nesse formato bonitinho. A parte legal é que sempre é possível pegar qualquer... Olha, não esqueçam disso. Sempre é possível pegar qualquer fórmula de lógica em lógica proposicional e transformar para o formato CNF, tá? Sempre é possível. A gente tem 2 métodos para fazer isso. O primeiro método é usando a tabela verdade. E é um método bastante simples. O que é que eu vou fazer? Eu vou construir a tabela verdade, tá? E vou olhar cada linha da tabela verdade e vou olhar as linhas que fazem com que a fórmula seja falso, tá? Aí, para cada linha dessa, eu vou criar uma disjunção. E essa disjunção vai ser o quê? Eu vou pegar cada proposição P e se P for falso, certo? Naquela linha, eu vou incluir P. Se P for verdadeiro, eu vou incluir não P. Beleza? E o resultante vai ser a conjunção de todas essas disjunções que você vai fazer. Então, por exemplo, vamos ver isso com um exemplo. Qual é a fórmula resultante disso? Primeiro passo, eu vou ter que olhar as fórmulas que levam a falso, tá? Então eu tenho uma fórmula φ aqui qualquer, que eu não sei qual é, mas a tabela verdade está colocada aí. Então, quais são as linhas que eu estou interessado? Eu estou interessado nessa, nessa, nessa e nessa, tá bom? Então, como é que eu construo cada disjunção? Eu vou olhar essas linhas e aqui eu tenho. Eu vou olhar isso aqui. P é verdadeiro, eu vou colocar não P. Q é verdadeiro, eu vou colocar ou não Q. E R no fim é falso, eu vou colocar ou R, certo? E eu vou fazer isso para cada uma dessas linhas. Então, quando eu vou até... Deixa eu apagar aqui para vocês verem. É o que tinha mesmo, tá? Eu vou fazer isso para cada uma das linhas e no final
eu vou construir uma grande disjunção, uma grande conjunção com todas essas disjunções. E o resultado final é esse aqui. Isso aqui é isso, aqui, aqui e aqui. Beleza? Não é difícil, mas a gente tem um problema, né? Aliás, desculpe. A gente tem um problema, tá? Qual é o problema? O problema é que a tabela verdade, ela em geral, ela é intratável, para problemas muito grandes, quando a gente tem muitas proposições, a tabela verdade é intratável. Pode ser que eu precise de muita memória para construí-la. E talvez eu não tenha toda essa memória. Então, qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é por transformação da fórmula, sem construir a tabela verdade. E como é isso? Bom, são 3 passos simples. Então imagine que eu tenho aí esse exemplo que é não P em Q implica em P I, não R implica Q. Então eu vou aplicar 3 operações em sequência, tá? E vou fazer com que a minha fórmula fique no formato CNF. O primeiro passo é, eu vou remover todas as implicações. Como é que eu removo implicação? Qualquer coisa do tipo φ implica psi, ele é equivalente a não φ ou psi, tá? Então, se você olhar aqui, isso aqui tudinho virou isso aqui, tá? E isso aqui virou isso aqui, ou seja, não R ou Q, beleza? O segundo passo, eu vou remover as negações complexas ou as negações duplas, tá bom? Então, eu tenho a negação complexa aqui, tá? Eu tenho um não, alguma coisa mais complicada do que simplesmente um literal. Então, isso aqui vai virar, isso aqui vai virar, isso aqui tudinho, tá? Não P e Q vira não isso ou não isso, tá bom? E aí eu vou ter essa situação aqui. E por fim eu vou remover essa negação dupla. E eu vou ter isso aqui como resultado. Beleza? Mas eu ainda não estou em formato CNF, concordam? Eu não tenho a minha grande conjunção de disjunções. Qual é o último passo? O último passo é aplicar a distribuição. Então, quando eu aplicar a distribuição, eu vou fazer isso aqui tudinho, ou esse, eu vou ter isso aqui, certo? E isso aqui tudinho, ou esse outro. E eu vou ter esse grande resultado aqui. Então, agora a fórmula está em formato CNF, tá bom? A pergunta é, essa fórmula, ela é válida ou ela não é válida? O que é que eu vou procurar? Eu vou procurar pelos pares de literais complementares. Então, quando eu olho para o primeira disjunção, certo? Eu vejo que eu não tenho o par de literal complementar. Eu tenho P, mas eu não tenho não P. Eu tenho não Q, mas eu não tenho Q. Eu não preciso dos dois, eu só preciso de um. Mas, como eu não tenho, eu já sei que essa fórmula não é válida. Tá bom? Bom, aqui é só mostrando como é que eu faço a distribuição. Tá bom? Então, só mais um exemplozinho para a gente concluir. Se eu tiver T ou E implica T, primeiro passo, elimino a implicação. Vai ser não isso ou isso. Dá isso aqui. Depois, eu vou eliminar a negação complexa, que vai ficar não
ter ou é significa não ter e não é, beleza? E eu estou aqui. Por fim, eu faço a distribuição. Vai ser não ter ou ter e não é ou ter, que dá isso e isso. E mais uma vez, tá? A minha fórmula ela não é válida, porque eu não tenho o par de literal complementar, como exatamente aqui. Bom, espero que vocês tenham entendido o vídeo direitinho e por hoje é só.